bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Magic Class. Hoje nós vamos falar sobre traição e infidelidade, ok? Eu vou até colocar aqui o tema da nossa Quantic Class de hoje, traição e infidelidade dentro dos relacionamentos. Certo, gente? O que acontece? Toda semana live, né? Essa semana eu vou fazer ao meio-dia e eu vou falar um pouquinho sobre os problemas que a gente mais enfrenta nos relacionamentos. Ontem, por exemplo, eu falei um pouco sobre a questão sexual e os problemas, né, que as pessoas têm dentro da relação que envolve o sexo, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre traição e infidelidade, ok? Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de traição e infidelidade, talvez na mente feminista, a gente reporta a questão da traição somente a imagem masculina, somente a figura masculina. Só que hoje a traição, a infidelidade não acontece, não é comum de acontecer somente com os homens, tá? Hoje as mulheres também estão traindo. Mas por que então surge a traição ou a infidelidade? Por que as pessoas traem, né? Existem vários fatores que levam uma pessoa a trair. Mas o maior fator que leva o ser humano a uma traição sempre está numa frustração ou numa insatisfação no inconsciente, né? E isso leva as pessoas a traírem. E aí, gente, veja bem, quando eu me relaciono com uma pessoa, eu começo a criar expectativas com ela. Quando começamos um relacionamento, nós criamos expectativas dentro dessa relação. E quando nós criamos expectativas dentro dessa relação, a gente acaba passando a nossa necessidade para o outro. Porque o outro tem que me completar. O outro tem que me fazer feliz. O outro tem que cuidar de mim. O outro tem que me dar prazer. E aí eu atribuo as minhas necessidades pessoais ao outro. Eu crio expectativas em cima do outro. E por conta disso, o que acontece? Eu fico esperando o relacionamento perfeito do outro. Entende? E aí, enquanto eu estou esperando o relacionamento perfeito da outra parte, a outra parte não tem a capacidade, nunca vai ter capacidade de suprir todas as minhas necessidades. A outra parte não tem como fazer isso. E aí o que acontece? Eu começo a me frustrar. Eu começo a ficar frustrada por conta dessa expectativa que não foi suprida. E muitas vezes, por comodismo, é muito mais fácil eu continuar com essa pessoa do que eu terminar com essa pessoa. Então, quando eu coloco a minha expectativa no outro, por questões cômodas, eu prefiro
continuar com essa pessoa do que terminar com ela. E a partir daí que começa a vir as traições e a infidelidade. Porque eu não consigo mais aquela pessoa da qual eu criei expectativa. Eu tenho respeito pela pessoa, porque aquela pessoa me frustrou. Mas, na verdade, a frustração é minha. Porque eu esperava do outro que o outro me desse prazer. Eu esperava do outro que o outro satisfazesse a minha necessidade. Eu esperava do outro que o outro suprisse aquilo que eu precisava. E nisso eu fico sempre esperando do outro. E a gente se frustra, porque o outro não é capaz de suprir aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. A única pessoa que tem o poder de suprir o que eu desejo sou eu mesma. Quantas vezes eu já ouvi homens e mulheres dizendo: ah, tá merecendo levar um chifre. Opa! Peraí. Tá merecendo levar um chifre? O que leva a pessoa a merecer um chifre? Aquela pessoa merece um chifre porque ela não supriu o que eu desejo. Porque eu reafirmo para mim que eu sou carente, eu reafirmo para mim o quão insatisfeito eu sou. E eu deposito no outro a necessidade que eu tenho de satisfação pessoal. E o outro não é capaz de me fazer isso. Então, dentro de um relacionamento, a gente sempre precisa entender o seguinte: um relacionamento, para ele dar certo, relacionamentos saudáveis e que dão certo, só é aquele relacionamento onde eu sou completa. Se eu não for completa, o relacionamento não vai dar certo. Porque eu não sendo completa, eu vou exigir do outro. Eu vou querer que o outro faça. Eu vou estar sempre buscando no outro a necessidade de me completar. E quando o outro não me completar da forma que eu desejo, eu vou começar a me frustrar, vou ficar extremamente frustrado, porque vou perdendo aquele anseio, aquele tesão que havia, porque eu esperava do outro. Entende? E aí, aquilo vai morrendo. Mas pelo comodismo de eu ter aquela pessoa para quando eu precisar, eu não termino com aquela pessoa. Mas eu vou lá e traio aquela pessoa. Então, geralmente os homens, as pessoas falam assim: ah, porque homens tudo não presta. Homens só sabem trair. Isso é uma baita crença limitante. Primeiro, mulher trai. Muitas mulheres traem, tá? E homens, eles traem por quê? Veja bem, o homem, ele tem os hormônios masculinos que são muito mais aflorados do que os hormônios femininos. Então, um homem, ele começa uma relação pensando nos ganhos satisfatórios dele na relação sexual. E depois ele vai pensar, ela pode ser uma boa namorada, ela me dá carinho, ela
vai ser uma amiga, vai ser uma parceira. Mas de primeira instância, o homem, ele vai pensar nos ganhos sexuais que ele tem. E ao pensar nos ganhos sexuais, um homem que não é bem resolvido, ele vai criar uma série de expectativas com aquela moça, com aquela mulher que ele está se relacionando. E aí, ele vai pensar, poxa, ela é gostosa, eu me sinto atraído por ela é bonita, então eu vou ter sexo com ela todo dia, todas as vezes que eu quiser sexo, vai ser um sexo gostoso. E daí, o que acontece? Os hormônios femininos não são tão aflorados quanto o masculino. E aí, a maioria das mulheres não estão dispostas a fazer sexo todos os dias. Por quê? Principalmente depois que casa. Porque a mulher tem que fazer sexo à noite, aí tem que acordar cedo para ir pro trabalho, aí muitas das vezes tem que voltar para casa, limpar a casa, cuidar dos filhos, e o homem só precisa trabalhar, chegar em casa e gozar. Entende? Então a mulher, ela se cansa. A mulher, ela se cansa de uma forma mais psicológica do que o homem. E nisso que ela se cansa de uma forma mais psicológica do que o homem, porque ele só trabalhou, ele tá esperando ter uma relação sexual com a esposa, mas ela tá cansada. E a falta do diálogo, de falar, de conversar, de chegar e falar, olha, já que você quer ter relação sexual todos os dias, então vamos fazer o seguinte, me ajuda com as tarefas de casa, me ajuda com tal coisa, mas não. O grande problema das mulheres é que elas não falam. É muito difícil elas falar, elas vão reclamar. Ah, mas é tudo nas minhas costas. Eu cuido de filho, tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar de tudo. Fica tudo nas minhas costas, você não me ajuda, depois você quer que eu faça sexo com você. As mulheres, elas não têm um diálogo aberto. E aí, elas esperam que o homem possa adivinhar o que está acontecendo. Homem não adivinha, gente. É que a nossa mentalidade, nós mulheres, por conta dos hormônios que nós produzimos, nós temos uma mentalidade mais fértil. Nós temos o lado emocional mais aflorado. E é por isso que a gente sempre está a deduzir coisas. Ai, ele tá me traindo. Ele não sente mais tesão por mim. Ele não quer mais ter relação comigo. Ai, eu acho que ele tá com outra. Por conta de nós termos essa mentalidade fértil, nós deduzimos coisas. Os homens, eles são racionais. Então, o que acontece com os homens que já são racionais? Eles vão entender aquilo que você falar para eles. Ele não vai ficar deduzindo, nossa, eu acho que minha esposa está cansada porque ela acordou de manhã cedo, teve ir pro trabalho, chegou em casa, cuidou do filho, cuidou da... Homem não vai deduzir isso. E aí a gente acha que eles têm obrigação de deduzir, é mentira. Eles não têm a obrigação de deduzir isso se nós não falarmos, porque isso faz parte do homem. Entende? Aí o que acontece? Aí começam as brigas, aí começam os problemas no relacionamento, porque a mulher, ela não vai querer satisfazer o cara porque ela tá cansada. E o cara vai se cansando daquela relação, mas antes tendo aquela lá que pode fazer sexo com ele na hora que ele deseja, do que não ter nada. Mas se aparece alguém no meio do caminho e aquele cara não tem uma inteligência emocional bem definida, ele pode sim pensar em traição. E ele pode até mesmo acometer a traição, o próprio ato da traição. Porque os instintos dele vai falar mais alto, porque ele não tem o que ele criou de expectativa com aquela mulher.
E aí, o que leva uma mulher a trair? Eu já vi muitas mulheres falando assim, esse cara merece um chifre. Eu já vi muitas mulheres dizendo isso. Este cara merece um chifre. Por que que ele merece? Porque eu sou carente, eu tenho problemas emocionais, eu não sou bem resolvida na minha questão sexual, e aí eu jogo a responsabilidade em cima dele. E eu acho que ele tem que me dar carinho, ele tem que me dar amor, ele tem que me suprir sexualmente, e quando ele não faz isso, eu fico frustrada. Quando ele deixa de fazer o que eu espero, eu fico frustrada. E é por isso que leva, aí agora é o que leva as mulheres a traírem. Porque a mulher, ela é muito mais emocional do que os homens. Então, não é só homens que traem, mulheres também traem. Eu atendo 98% do meu público, ele é feminino. Eu canso de atender mulheres que traem seus maridos. E elas traem seus maridos, e quando você pergunta por que você está traindo o seu companheiro, ela vai dizer, porque ele não faz isso, porque ele não é assim, porque ele não é assado, ele deixou de fazer isso comigo, ele deixou de fazer aquilo outro. Você vai ver que ela vai jogar a carência emocional que ela tem em cima dele. Só que foi como eu disse, homem, eles não têm o radar que nós temos. E o nosso radar, ele muitas das vezes é errôneo, porque a gente fica pensando assim, nossa, ele não falou hoje comigo, não me deu beijo quando chegou, acho que estava com outra mulher. Nossa, ele já tomou banho, deitou e dormiu, e ele não me procurou, acho que ele tá me traindo. A gente fica com essas paranoias, com essas loucuras. Homem não tem essa, gente. Homem não tem essa. Se você não chegar e falar, homem não fica com essas loucuras, com essas paranoias. Então, muitas das vezes, a falta do diálogo dentro da relação leva as mulheres a serem tão insatisfeitas. Elas não falam o que elas desejam. Ah, Thalita, mas eu falo pro meu namorado o que eu quero. Eu falo pro meu marido o que eu quero. Mas como que você fala? Também vai da forma que você fala. Homem não aprende gritando com ele. Homem não aprende quando você é autoritária com ele. Quando você chega gritando, tá vendo, fulano? Você quer à noite ter sexo comigo, mas eu chego do trabalho, a pia tá cheia de louça. E você tava aí no sofá assistindo televisão. Ele não vai entender nada. Ele vai ouvir e pra ele você é uma ameaça. E então, porque ele é o macho alfa. E aí você vem gritar com ele, opa, ele só levanta a guarda. Porque quem é você pra gritar com ele? Mas eu tô cansada que eu cheguei, a pia tá cheia de louça, você tá no sofá, ele não entendeu nada disso. Como que você deve falar uma coisa pra entrar na cabeça de um homem? Com carinho, com sedução. Eles guardam dessa forma. Com carinho e com sedução. Aí eles conseguem entender o que nós mulheres falamos. E eles até fazem, gente. Até fazem. Por gostar, por querer satisfazer a mulher. Porque muitos homens, que são homens de verdade, o que eles desejam é ver a mulher deles satisfeita. Então eles vão fazer o que você deseja, desde que você saiba falar com eles. E mulheres, saibam falar. Ninguém é obrigado a satisfazer os teus desejos. Ninguém é obrigado a satisfazer suas necessidades. Homem não tem obrigação nenhuma de satisfazer mulher, tá?
Mulher não tem obrigação nenhuma de satisfazer homem. O relacionamento é uma troca. É uma via de mão dupla. O que vai e volta. Então, ninguém merece tomar chifre. As pessoas tomam chifres porque elas, as que traem, elas são tão insatisfeitas com elas mesmas que elas ficam buscando em vários lugares formas de prazer. Porque não sabem dar prazer a si mesmo, elas sugam no outro porque criam expectativa e a partir daí o outro não pode atender às suas expectativas, então ela cria um momento na mente onde ela pode criar uma traição. Entende? E é por isso que as pessoas traem. Então, Thalita, mas eu tô sendo traída, meu marido tá me traindo. Bom, se você sabe que você tá sendo traída, você tem duas opções. Ou você aceita ser chifruda, ou você dá um pé na bunda do cara. Não tem muito o que fazer. Ah, mas eu quero perdoar ele porque eu amo ele, porque isso, porque aquilo. Você pode perdoar, é um direito seu. Só que você vai ser para sempre uma pessoa que não se dá valor, que não se valoriza. Com homem é a mesma coisa. Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Ok? Com quem vocês escolhem. O que vocês esperam dentro de uma relação. O relacionamento, ele precisa começar com você. O relacionamento, ele tem que começar e terminar com você. Se você não se satisfaz, se você não se dá prazer, o outro não tem obrigação de tudo isso. E depois você falar que vai procurar outras formas de prazer porque aquele não está te suprindo suas necessidades, porque aquela não está suprindo suas necessidades. Cuidado, ok? Amores, essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Espero ter sido clara com vocês. Oi, Cindy, Tainara. Boa tarde, minha linda. Bem-vinda. Espero ter sido clara com vocês, que vocês possam ter guardado essa experiência dessa live para carregar para a vida e ver que vocês, para terem relacionamentos bem-sucedidos, vocês precisam começar o relacionamento com vocês para que seja bem-sucedido, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre separação, o medo da separação. A pessoa passa tudo o que passa e tem medo de se separar, né? Então amanhã a gente vai falar sobre isso. Porque tem muita gente que tá vivendo relacionamentos frustrados, relacionamentos falidos, mas não se separam. Estão lá vivendo aquela mesma história. A gente vai falar amanhã um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Então, amanhã ao meio-dia, nós temos a nossa terceira Quantic Class dessa semana. Um grande beijo no seu coração e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!